Já é a quinta vez que eu tô tentando gravar isso, mas vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo aí. Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai falar, velho, de algumas coisinhas que eu não falei na aula passada. Na verdade eu falei, mas saiu meio por cima, eu só falei, não anotei. Então eu acho melhor eu colocar isso aqui pra ficar escrito e ficar mais massificado, tá certo? Que é o condutor ideal e o interruptor. O que é um condutor ideal? É basicamente um condutor que não vai ter diferença de potencial nele. Por exemplo, você tem esse fio aqui, eu já desenhei e botei dois resistores. Por quê? Porque se você pegar dois pontos aqui ó, do fio, isso não era para ter acontecido. Pegar dois pontos aqui no fio, esse ponto e esse ponto, se você pegar uma diferença de potencial aqui, ela vai ser praticamente zero. Por quê? Porque se ela for comparada com a diferença de potencial desse resistor aqui, ela é desprezível. Isso geralmente acontece porque você tem sistemas. Opa! Porque geralmente a gente tem sistemas muito grandes ou circuitos relativamente grandes em que a resistência do fio é muito baixa. Ou seja, um condutor ideal é um condutor que não tem resistência, é um condutor que não gera perda de potencial, é um condutor que não tem efeito Joule, tá certo? Vamos lá. O que é um interruptor? O interruptor é basicamente uma abertura no fio que você controla. É um lugar que você consegue controlar se está passando corrente ou se não está. O interruptor da sua casa. Você pode vir, desligar, abrir o interruptor, fechei o interruptor, fecha o interruptor, você tem corrente elétrica passando, condutor aberto, não tem corrente elétrica passando, tá certo? A gente representa ele desse jeito aqui, tá certo? Com um fiozinho para cima. Agora vamos falar de lei de Ohm. O que é a lei de Ohm? A lei de Ohm foi o que eu falei na aula passada, a primeira lei de Ohm, né? Agora a gente vai para a segunda lei de Ohm. Eu já deixei a primeira anotada aí ainda, só para a gente não esquecer. Mas o que é a segunda lei de Ohm? A segunda lei de Ohm é a lei da rola. Tá meio estranho explicar assim, né? Mas é um jeito que eu usei para não esquecer. Um jeito que me ensinaram que eu não esqueci desde então. Por quê? Ó, a lei da rola diz pra gente o quê? Que a resistência, que é esse R aqui, ela vai ser igual ao ρ multiplicado pelo L sobre o A, tá certo? Agora, o que é a resistência? O que é o ρ? O que é o A? Vamos lá. Resistência é a resistência de um fio, tá certo? Geralmente, quando a gente aplica a segunda lei de Ohm, a gente está considerando um condutor não ideal, tá certo? Porque ele tem resistência. Ou seja, esse cara que eu desenhei aqui, ó, era para ser um fio, tá? Mas tá meio feio. Enfim, esse fio aqui, ele tem um comprimento, que é o que a gente chama de L, tá certo? E ele tem uma área, que é o que a gente chama de A. Essa área é da seção transversal. Por exemplo, se for um cilindro, é a área da base do cilindro, tá certo? Que é o caso que eu desenhei aí, que é o caso mais comum. E tem o ρ. O que é esse ρ? O ρ ele vai variar de acordo com cada material e vai variar de acordo com a temperatura também. Mas ele, no final das contas, é uma constante. Se você mantiver a temperatura e mantiver o material, ele é uma constante, tá certo? Essa constante, geralmente, ele vai dar pra gente, ou ele vai pedir essa constante, enfim. Não se preocupe em decorar ela, saiba que ela tá aí, tá certo? Chama resistividade. E aqui eu separei um exercíciozinho da segunda lei de Ohm, tá certo? Meu pai chegou. Separei um exercíciozinho da segunda lei de Ohm pra gente massificar isso daí. Um exercício da Mackenzie muito bom. Vamos lá. Um cabo de cobre utilizado para transporte de energia elétrica tem a cada quilômetro de comprimento resistência elétrica 0,34. Tá. Dados do cobre, a massa de 1 metro desse cabo é igual a... Vamos lá. Ó, ele falou que a cada quilômetro, ou seja, a cada 1 quilômetro, ele tem resistência de 0,34, tá certo? Ele deu a densidade, deu a resistividade, que é o nosso ρ, vou colocar aqui na frente, ó, que é o ρ, e ele pede pra gente a massa do cobre, tá certo? A massa de 1 metro, vale até enfatizar isso, pra gente não errar. Então vamos lá. Primeira coisa, como é que a gente vai calcular a massa dele? Ele deu a densidade, tá certo? Se ele deu a densidade, a gente precisa achar o volume. Como é que a gente vai achar o volume? O volume de um cilindro, ele é basicamente
Basicamente não, ele é, ó, botar volume do cilindro, ele é a área da base vezes o comprimento dele, tá certo? Isso serve para qualquer prisma, na verdade. Vamos lá. O que a gente precisa achar? A gente precisa achar a área da base, certo? O comprimento, ele deu pra gente. Por quê? Ele pediu a massa de 1 metro desse cabo. Ou seja, a massa que a gente vai usar, o comprimento que a gente vai usar vai ser 1 metro, tá certo? Para calcular o volume dele, para calcular a densidade depois, para calcular a massa depois, tá certo? Então vamos lá. O que a gente vai fazer primeiro? Vamos aplicar a segunda lei de Ohm, R igual a ρ L sobre A, tá certo? Vamos calcular isso. Quanto que é o R? Ele falou que o R pra gente é 0,34. O ρ vai ser 1,7 vezes 10 a menos 8. E o L? O L é 1 km, que ele falou pra gente. Só que a gente não pode deixar em quilômetro, a gente tem que passar para o sistema internacional, que é metro. 1 km é a mesma coisa que 10 ao cubo metro. Sobre a área, que é o que a gente está procurando. Tá certo? Se a gente achar a área, a gente acha o volume. Então vamos vir para cá. Vou botar aqui para o canto. A gente vai saber que a área vai ser o quê? 1,7 sobre 0,34. Vou deixar isso aqui separado já. Vezes 10 a menos 8 vezes 10 ao cubo, você soma os expoentes. Menos 8 com 3 dá menos 5. 10 a menos 5. Como que é 0,17? 0,17 não, é 1,7 por 34. A gente sabe que... Cadê esse aqui? 17 sobre 34 é meio, porque 17 vezes 2 é igual a 34, tá certo? Ou seja, 17 sobre 34 dá meio. 1,7 sobre 3,4 dá meio. Só que aqui embaixo a gente dividiu por 10, tá certo? Então não vai dar meio. Se aqui for... Quando a gente divide aqui, daria 2, só que em cima está multiplicado por 10, tá certo? Então vai dar 5. Se você fizer na calculadora, você vai achar que vai dar 5, tá? Vou botar aqui, ó, 10 e 2, tá certo? Ou seja, a área vai ser igual a 5 vezes 10 a menos 5 unidades do sistema internacional, metro quadrado, tá certo? Vamos lá. Agora ele falou da densidade e pediu a massa. A gente sabe o quê? Que a densidade ela vai ser igual a massa sobre o volume, não é isso? Deixa eu testar um negócio. Não funcionou aparentemente. Só tem esse aqui. Tá, não vou fazer isso então. A densidade ela vai ser a massa sobre o volume, fechou? Ele falou que a densidade é 9.000. A massa é o que a gente quer. E o volume é esse cara aqui em cima, que a gente viu, que é a área da base vezes o comprimento, que é 1. Botar a área da base, 10 a menos 5. O comprimento eu não vou colocar, justamente porque é 1, tá certo? Ou seja, a gente conclui que a massa vai ser 9 vezes 10 ao cubo, vezes 10 a menos 5, vezes 5. A massa, então, vai ser 45, porque é 5 vezes 9. E os expoentes vão dar 10 a menos 2. Opa. 10 a menos 2, tá certo? Nossa, coisa horrível. 10 a menos 2. Isso aqui em quilograma, tá certo? Para a gente passar para grama, a gente multiplica isso por 10 ao cubo. Então vai ficar 45 vezes 10 ao menos 2. A gente troca o K por 10 ao cubo. E vai ficar em grama, tá certo? Então a massa vai ser 45 menos 2 com 3 dá 1. Então 45 vezes 10 dá 450 gramas. Tranquilo? Exercício bem elaborado, não muito difícil, mas é um exercício bem elaborado. Certo? Letra B. Vamos continuar aqui agora. Agora a gente tem que falar sobre associação de resistores. Vocês lembram que eu falei de resistor, né? Agora vamos falar um pouco da associação entre eles. O que acontece se você pegar e juntar vários resistores? O que vai acontecer? Tá certo? Vamos lá. Vou até colocar aqui, ó. Associação. Opa. Aqui. Associação de resistores. O que a gente tem?
Na associação de resistores, a gente tem dois tipos. Associação em série e associação em paralelo, tá certo? Primeiramente, eu vou falar da associação em série, tá? Deixa eu pegar uma caneta aqui. Aqui, associação em série. O que é uma associação em série? É uma associação em que a gente vai somar as resistências dele. Ou seja, é esse tipo de associação aqui, ó. Você pega um resistor. Deixa eu fazer melhor, né? Você pega um resistor aqui. Junta com outro resistor. Junta com outro resistor. Eles estão todos na mesma linha, você percebeu? O que acontece aqui? A gente vai pegar, vou chamar esse cara aqui de R1, R2 e R3. Esses são os valores das resistências de cada um, tá bom? Como é que a gente faz aqui? O que acontece? Quais são as propriedades disso? Por todos esses resistores passa a mesma corrente. Por quê? Porque, se você reparar, o fio não foi dividido. Você vem com a corrente aqui, ó, vai perder aqui, vai perder aqui, perde aqui e segue. Perde o quê? Perde potencial. Tá certo? Como eu expliquei para vocês já, o efeito Joule vai tirar energia, vai tirar potencial. Tá certo? Ou seja, quando ele passa por um resistor, o que vai acontecer aqui? A gente vai ter a mesma quantidade de corrente perdendo potencial. É como se fosse assim, ó. Você tem uma tubulação aqui. Não, pera. Você tem um toboágua. Aqui, ó, um toboágua aqui. Tá certo? Deixa eu fazer melhor para vocês entenderem. Você vem, tem um toboágua aqui. Aqui, seu toboágua. A gente pega uma quantidade de água e vem descendo esse toboágua aqui. Eu não sou muito bom desenhista, como vocês podem perceber, mas percebe que nesse caminho todo, o que mudou? Mudou a altura. A altura do nível de água. Mudou a altura desse fluxo de água. Mas a água continua a mesma quantidade, certo? Não perdemos água, não colocamos água aí. Mantivemos a mesma quantidade de água, tá certo? O que mudou? Mudou a altura, ou seja, mudou o potencial. Esse cara aqui a gente pode chamar de R1. Não, quero que você fique na frente. Tá, não consigo. Eu sou incapaz. Mas ó, esse pedaço aqui, a gente pode chamar ele de R1. Por quê? Quando ele passa por R1, ele perde potencial, tá certo? Esse cara aqui eu vou chamar de R2. Percebe que a resistência é no lugar que vai ter uma diferença de potencial, tá certo? Não vai mudar o fluxo de água, esse que é o mais importante. E como é que a gente vai calcular a resistência equivalente? O que é a resistência equivalente? Se você pegasse todas essas resistências que a gente usou, no caso 3, e substituísse por uma só que fizesse o mesmo efeito. Isso é resistência equivalente. A gente vai aplicar esse conceito em paralelo também, tá? Como é que a gente calcula essa resistência equivalente? Se a gente fosse trocar todas essas três por uma só, o que a gente faz? Percebe? A função da resistência é diminuir a altura. Se você quer uma resistência que faça o trabalho dessas três que eu coloquei, o que vai acontecer? Ela vai somar essas três diferenças de altura, não vai? Ou seja, a gente vai só somar as resistências. R1 mais R2 mais R3. Tá certo? Tá aqui. Isso daqui é como você calcula a resistência equivalente de uma associação de resistores em série, tá bom? Essa é a principal propriedade dele. Agora em paralelo. O que é uma associação em paralelo? É basicamente isso daqui, ó. Você vem com o fio se divide, depois volta. Só que nessa divisão, a gente coloca uma resistência aqui e coloca uma resistência aqui. Essas duas resistências, elas estão em paralelo, R2 e R1. Tá certo? Como é que a gente vai calcular a resistência equivalente agora? Percebe que aqui vai mudar o fluxo de água.
tanto de água vai passar por aqui, tanto de água vai passar por aqui. E não necessariamente vai ser a mesma quantidade, porque isso vai depender das nossas resistências. O que acontece aqui? Qual que é a principal característica? A principal característica dele é que mantém a diferença de potencial, tá certo? Ou seja, as resistências têm as mesmas DDPs, tá bom? Ou seja, se você pegar a DDP aqui em cima, você pegar a diferença de potencial quando você vem aqui por cima e a diferença de potencial quando você vem aqui por baixo, lembra que a gente está trabalhando com condutores ideais. Ou seja, a resistência do resistor é a resistência inteira desse pedaço de fio, tá certo? Ah, mano, está coçando. Não sei se vocês perceberam, eu estou coçando direto. Mas aqui, não sei nem o que eu estou falando mais. Deixa eu ver aqui, 16 minutos, tá bom. Dá tempo de terminar de explicar isso daqui. O que acontece, velho? A resistência inteira do fio vai ser no resistor, porque a gente está trabalhando com condutores ideais, ou seja, o fio não importa. Mas o que acontece? Lembra que na resistência a gente perde uma quantidade de altura aqui? Não é isso? O que vai acontecer? Aqui em cima você vai ter essa mesma diferença de potencial do que embaixo, tá certo? Por quê? A gente vai variar a quantidade de água que está passando ali, tá certo? Para manter a mesma diferença de potencial. O que isso vai significar para a gente? Que a resistência equivalente ela vai ser... Eu vou fazer a fórmula geral primeiro, depois eu faço a manjada. 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, tá certo? É assim que a gente vai calcular. Para esse caso específico de dois resistores, a gente tem essa outra fórmula aqui, que é R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Esse cara aqui, a gente só vai aplicar quando a gente tiver dois resistores. Tá certo? Só quando tiver dois resistores. Quando tiver mais, a gente tem que usar essa fórmula geral aqui, que eu vou até fazer um quadradinho em cima, tá certo? E aqui a gente vai fazendo para quantos resistores for, tá? Eu fiz até o 2 porque eu desenhei 2 só. Mas aí se tivesse mais, você vai somando 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre R4, e vai somando até achar a sua resistência equivalente, tá bom? Bom, é isso que eu tinha para falar hoje, basicamente. Então vamos fazer um exercício aqui, né? Sempre bom. Esse é o conteúdo que eu tinha que dar. Mas ó, lembra, cara, é muito importante isso. Que as resistências aqui vão ter a mesma DDP, tá bom? Lembra como é que a gente calcula a DDP? A DDP, ela vai ser U igual a RI, tá certo? Só que, por exemplo, se uma resistência vale 2 e a outra resistência vale 4, o que vai acontecer? A diferença de potencial não é a mesma? Então a gente vai fazer, ó, botar U2 é igual a U4, não é isso? Ou seja, a gente vai fazer que o R de uma, o R2, vezes a corrente que passa nele. Lembra que eu falei que a corrente aqui vai ser diferente? Que o que se mantém é DDP. Agora a corrente aqui vai ser diferente. A gente vai ter R2 vezes I2, que vai ser igual a R4 vezes I4. Tá bom? Ou seja, substituindo os valores aqui, ó, 2 vezes I2 é igual a 4 vezes I4. Tá certo? Ou seja, I2 vai ser igual a 2 e 4. O que isso significa pra gente? Percebe que no lado que tem menos resistência, que no caso é o nosso lado 2, tem 2 ohms de resistência, outro tem 4, vai passar mais corrente. Nesse caso aqui deu o dobro, porque eu coloquei o dobro de... Como é que é o nome desse negócio? Como é que é o nome disso, velho? Botei o dobro de resistência de um pro outro, tá certo? Então a corrente vai ser dividida por 2. Beleza? Quanto maior a resistência, menos corrente passa. Tá joia? Eu vou fazer um exercício aqui, só para a gente fixar legal isso. Isso aqui foi só um exemplo para vocês verem como é que funciona o que eu falei. Percebe que eu parti desse princípio aqui, ó, que as resistências têm a mesma DDP, beleza? Mas a corrente não é a mesma.
Só se forem resistores iguais, aí vai ser a mesma, né? Mas se não forem, que é o mais normal, a gente não vai ter correntes iguais. Eu vou até colocar aqui, ó, I2, vou botar aqui I1, tá certo? Vamos fazer um exercício aqui, só pra gente fixar, e vou fazer um só pra não ficar muito grande e tal. Que eu sei que vocês preferem a aula um pouco mais curta. Então vamos lá. Vou fazer um exercício 8 aqui, eu separei esse cara aqui. Exercício resolvido desse livro é sempre muito bom, porque ele usa todos os conceitos que a gente vai precisar para resolver os outros. Tá certo? Aqui. A imagem também está maior aqui, só arrumar. Vamos lá. Entre os terminais A e B da associação representada na figura a seguir, a tensão é 120. Ou seja, vou até desenhar aqui, ó. Entre esses caras, entre o A e o B, a gente vai ter uma DDP de... Vou fazer de outro jeito. Entre o A e o B, a gente vai ter uma DDP, ó, fazer duas setinhas assim, ó, mostrar que é uma diferença, de 120 volts. Tá certo? Tá. Sendo R1 igual a 16, R2 igual a 60 e R3 igual a 40, a intensidade da corrente I1. Beleza. Como é que a gente vai fazer isso? Percebe que ele deu a diferença de potencial total. Então vamos calcular a resistência equivalente total para a gente conseguir aplicar U igual a RI no sistema todo, tá certo? E aí a gente consegue achar a corrente inteira. Vamos lá. Vamos achar a resistência equivalente. Percebe que, de primeira aqui, ó, R2 e R3, eles estão em paralelo, tá bom? Geralmente a gente começa pelo paralelo. Por quê? Porque a gente tem que observar, ó, eu até vou falar isso aqui no exercício porque eu acho mais fácil da gente entender. Percebe esse ponto C aqui, ó, tá vendo? Esse ponto C é um ponto que a gente chama de nó. O que é um nó? Um nó é um ponto em que saem 3 fios dele. Ó, do C sai esse fio aqui, sai esse fio aqui e sai esse fio aqui, tá certo? Ou seja, ele é um nó. Quando você tem um nó, você não pode fazer em série. Quando você tem um nó, você tem que fazer o paralelo primeiro, tá bom? Que é esse caso aqui. Por exemplo, eu não posso fazer série do R1 com R3. Deixa eu fazer aqui. Não posso fazer R1 com R3 em série, tá certo? Por quê? Porque tem um nó no meio, tá bom? Eu deixei para falar isso no exercício porque é mais fácil de entender. Tá? Entendeu o que é um nó? Vou botar aqui no cantinho aqui, ó. Nó. Ponto que saem 3 fios. Isso aqui é um nó, tá certo? Então vamos lá. Vamos fazer o paralelo primeiro, porque a gente tem um nó. Aqui. Então a gente vai calcular o R entre o R2 e o R3, que eu vou chamar de R4. O R4, como são dois só, a gente pode usar essa fórmula aqui, ó. Vai ser R2, deixa eu botar aqui, ó. R2 vezes R4, não, vezes R3, perdão, que é o que está ali no paralelo, sobre R2 mais R3, tá certo? Ou seja, o R4 vai ser o quê? R2 vezes R3. O R2 é 60 vezes o R3, que é 40. Quanto que é o R2 mais R3? 60 mais 40 dá 100. Agora a gente vai pegar esse zero aqui, morre com esse zero aqui. Esse zero morre com esse zero, tá certo? Sobrou o quê? 1 embaixo é a mesma coisa que nada. Então a gente vai usar 6 vezes 4, que é 24 ohms, tá certo? Vamos lá então. Determine a corrente R1. É a corrente I1, tá? Achamos o R4. Como é que fica o nosso desenho agora? Eu vou substituir esses dois aqui, esses dois que estão em verde, eu vou substituir por um outro. Então o nosso desenho vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá certo? Aqui é o ponto A, aqui é o ponto B, aqui é o R1 e aqui é o R4. Agora, se você reparar, eles estão em série, não estão? O R1 é 16, o R4 é 24, R1 mais R4 dá 40. Então a gente sabe que entre o A e o B
a gente vai ter uma resistência de... Aqui em série eu não vou fazer a conta, mas só para vocês verem. R1 mais R4, vou deixar assim. Vai dar essa resistência aqui. Que eu vou desenhar, vou chamar de resistência, vou chamar só de R, porque é a nossa resistência equivalente, né? Tá aqui, R. Então, vamos lá. O que a gente tem? B. A diferença de potencial ainda é 120. Então, a gente faz U igual a RI. Só que a diferença de potencial a gente sabe que é 120. Então, bota aqui 120. V é igual ao R, que é quanto? 40. Tá até aqui, ó. R1 mais R4. Vou botar aqui, ó. R igual a 40. Acho que tá dando pra ver, né? Vezes a corrente. Passo 40 dividindo, 120 dividido por 40 dá 3. Então a gente sabe que o I vale 3 amperes. Tá joia? E aí fica muito mais fácil agora. Ó, eu vou ter que criar uma outra página aqui, mas vou continuar o exercício aqui desse outro lado. Senão não vai caber lá, vai ficar muito apertado e eu não quero fazer ele assim. Aqui, ó. A DDP entre os pontos C e B. Eu já achei o quê? A corrente I1. Não achei a corrente I1? A corrente I1, se você reparar, é a corrente inteira. Depois que ela vai no ponto C, ela vai se dividir em duas. Mas até I1, até o C, ela é a corrente toda. Tá bom? Tá, então vamos fazer a letra B aqui. Aquela lá foi a letra A, agora a letra B. A DDP entre os pontos C e B. O que acontece? Entre os pontos A e B é 120. Se eu fizer 120 menos a DDP do R1, que é onde ele perde resistência antes, eu vou ter a DDP entre C e B, não vou? Então se eu fizer que a DDP entre o C e o B, ó, DDP entre C e B vai ser igual a DDP do AB menos a DDP do AC. Beleza, DDP do CB é o que a gente quer. DDP de AB é 120. Qual que é a DDP do AC? A gente faz da mesma forma, U igual a RI. Então, eu vou trocar esse U por RI. No caso ali, entre o A e o C, qual que é o R? É o R1. Qual que é o I? É o I1. Opa! É o I1. Então, o CB vai ser o quê? 120 menos o R1. R1 mede 16, vezes o I1, que é 3. Então, o CB vai ser o quê? 120 menos 16 vezes 3. 16 vezes 3 é 48. 120 menos 48 dá 72. Tá certo? 72 volts. Fizemos a letra B. Ele quer I2 e I3. Como é que a gente vai fazer isso, velho? Ó, percebe assim, ó. I1 vai se dividir em I2 e I3. Então, I2 mais I3 tem que ser igual a I1. Tá certo? O que a gente faz aqui agora? O I2 mais o I3, tá, beleza. Só que a gente sabe, como é em paralelo, que o U do 2 é igual ao U do 3. Não é isso? Ou seja, a resistência do 2 vezes a corrente do 2 é igual a corrente do 3 vezes a resistência vezes a corrente do 3. Acho que eu inverti a ordem das coisas, né? Mas tudo bem. Vocês estão entendendo. A resistência do 2 a gente sabe que é, cadê? 60 vezes I2. A resistência do 3, se não me engano é 40, tá aqui. 40 vezes I3. Vou passar esse 40 aqui dividindo. A gente vai ter 3 meios. I2 é igual a I3. Beleza? Agora eu vou pegar esse cara aqui e substituir nessa primeira equação. Tá certo? Ou seja, a gente vai ter I2 mais I3. O I3 a gente acabou de achar que é 3 meios de I2. É igual a I1. Quanto que é I1? A gente já calculou, é 3. Ó, 3 meios mais 1 dá 5 meios. Foi. Gravando aula.
Eu tô gravando aula. 5 meios de I2, tá certo? É igual a 3. Passo 2 multiplicando e 5 dividindo. E 2 é igual a 6 quintos. Tá joia? E o I3 vai ser o quê? O I3 vai ser 3 meios de I2, de 6 quintos, que é 18 sobre 10, tá certo? Que é a mesma coisa que 18 sobre 10, divide por 2 cima e baixo, 9 sobre 5, tá joia? Achamos o I2 e achamos o I3, tá certo? Achamos os dois aqui. Aí ele quer a potência dissipada em cada um dos resistores em paralelo. A potência dissipada, a gente viu na aula passada, aqui ó, a letra D, que a potência dissipada é P igual a UI, tá certo? Vamos fazer primeiro para o 2. A potência do 2, vou botar a potência de 2, é igual a U do 2. Qual que é o U do 2? É o mesmo U do 3, que é o U de CB, que é o 72, tá certo? Vezes a corrente. Qual que é a corrente do 2? 6 quintos. P2 vai ser 72 vezes 6 quintos é quanto? Não sei. Pega esse cara aqui, ó. 70 vezes 6 dá... Ih, buguei. 420. 420 mais 12, 432 sobre 5. Só que potência, vocês já sabem que é em watt. E agora do 3, P igual a UI. P3 vai ser igual a 72 vezes 9 quintos, tá certo? Então, o P3 vai ser o quê? 72 vezes 9 dá 630, mais 18 dá 648 quintos em watt. Fechou? Agora sim, vimos tudo que tinha para ver, vimos a teoria, fizemos um exercício bem completo esse aqui que eu fiz. Vê que tem bastante coisa da aula passada, conta, coisa que eu expliquei agora, bastante coisa, exercício muito bom para você rever com bastante calma, rever cada detalhe, muito importante, beleza? Muito obrigado aí pela atenção, um beijo e até a próxima.